Segunda-feira, agora são 6 e pouquinho da manhã. Tô fazendo aqui um chimarrãozinho pra tomar durante o meu momento com o Senhor. Então, de manhã as coisas aqui estão mais quietas, né? E é isso, a gente tá testando algumas variações na nossa rotina. E uma delas é a corrida, né? Que eu contei pra vocês que a gente tava correndo de manhã, mas a gente tá vendo alguns pontos se realmente vai fazer sentido correr de manhã e treinar à tardinha, porque aí são 2 horários em que a gente se desloca, né? Se movimenta. Mas depois eu vou contar pra vocês bem certinho o que a gente tá pensando, o que a gente tá fazendo, o que a gente vai fazer hoje. Agora eu vou tirar meu momento com o Senhor. E eu acho que eu já mostrei pra vocês no vlog que eu cortei o meu cabelo. Eu contei pra vocês que a gente tá com um lugarzinho, né, especial pra isso agora. Então, eu não vou mostrar ele agora aqui, porque eu já mostrei no vlog anterior, tá? Então, é lá que eu vou agora. Eu levo meu shima, levo minha Bíblia. E é isso. Então, sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom, gente, só pra explicar pra vocês o que acontece, tá? Eu tô agora com a mania, né, faz algum tempo, já algumas semanas, de escrever depois do meu devocional. Eu sempre escrevi em diários, tá? Sempre tive diários, assim, até a vida adulta, depois de casada. Mas com o tempo eu acabei parando disso, de fazer isso. Então agora eu resolvi voltar, porque escrever as coisas que tá na nossa cabeça é muito bom, sabe? Porque aí, às vezes tem aquelas coisas que ficam borbulhando ali na tua mente e tu não consegue chegar nunca a um resultado, nunca ao fim daqueles pensamentos, sabe? Daquelas ideias. Então, e até daqueles incômodos que estão dentro de ti, às vezes tu quer colocar pra fora, né? De alguma forma. Então, o que eu resolvi fazer? Eu faço ali o meu momento com o Senhor. Eu não escrevo exatamente o que eu conversei com Ele. Claro que com Ele eu abro, né, tudo. Tudo que eu tô sentindo e tudo mais. Mas ali no papel eu registro algumas coisas que ficam incomodando ao longo do dia. Então, eu escrevi ali até pra que daqui a um tempo, quando essas coisas forem resolvidas, eu olhe lá pra trás e eu tenha registro e possa agradecer ao Senhor por eu ter passado por aquilo ali, vencido aqueles sentimentos, vencido aquelas situações. Então eu resolvi começar a escrever de novo, e aí eu fiz esse diário e é algo bem simples, é um caderninho que eu tinha aqui em casa, uma caneta preta, eu não uso nem marca-texto, não é nada de firula assim, sabe? Nada que eu fique desenhando, enfim. Não é um journal, sabe? Não é um Bible journal, não é nada. É só colocar pra fora alguns pensamentos. Então eu não capricho na letra, nada. Eu só sento ali pra ser uma coisa rápida e prática também, porque se a gente fica se demorando muito e colocando muita coisa ali, tem dias que tu vai estar mais corrido e não vai conseguir fazer. Então é pra ser isso. Faço ali o meu momento com o Senhor, com calma, tudo direitinho. E depois eu vou ali, sento e escrevo algumas coisas. Não escrevo tudo.
escrevo só pontos que eu quero ali na frente, né, voltar e ler e agradecer ao Senhor por Ele ter me ajudado a enfrentar aquilo. Seja sentimento, seja situação, enfim, qualquer coisa que esteja ali me incomodando naquele dia ou no dia anterior, eu sento ali e escrevo. Também não é uma regra, tá? Não criei regras demais, não criei não deixei muito metódico, porque quando fica muito difícil a gente, né, com o tempo acaba não fazendo. Então é isso, queria compartilhar com vocês que agora eu comecei a fazer isso também, para ajudar a organizar as coisas aqui de dentro. O Gabi foi fazer o devocional dele agora, e aí eu vou ir adiantando o nosso café da manhã para ir agilizando as coisas enquanto ele tá fazendo o devocional. O famoso pão com ovo. Sério, gente, pra mim, pão com ovo não tem erro, tá? É acertar de vez, assim, de cara. Aí eu deixo já o pãozinho aqui, abertinho, preparadinho. Aí eu já faço a frutinha e por último é que eu faço o ovo. Então agora eu vou preparar a fruta que a gente vai comer. Eu tinha uma questão com o morango até acho que final do ano passado, tá? E o morango pra mim, ele era uma fruta de tu comer pura, assim, sabe? Sem ingrediente nenhum. Nem leite condensado, né? Que é o mais comum, assim. Ou tipo, quando bota num doce em cima, assim, não gostava, tá? Inclusive, esse iogurte era a mesma situação. Esse iogurte que é aquele que é 2 ingredientes, né? Um integral. Eu não tinha jeito de gostar, sabe? Eu adoçava ele com whey, tentei adoçar com mel, colocar fruta. Não tinha jeito de eu gostar dele. Só que eu sou uma pessoa que gosta muito de iogurte no geral. Então eu acabava sempre pegando aqueles iogurtes que eram com açúcar, né? Normal. E não era muito bom, assim, que nem tu incluir num café da manhã, essas coisas assim. Ele não era muito saudável, né? Aí eu tentei muitas vezes me obrigar a comer esse iogurte. Aí um dia, tava muito quente, muito quente. Eu tinha esses morangos, que esses morangos eu compro de uma irmã lá da igreja. Eles que plantam, a família deles que plantam e tudo mais. Então eu tinha esses morangos em casa e eu tinha esse iogurte. E eu precisava de um lanche da tarde e eu queria uma coisa geladinha, sabe? Queria uma coisa refrescante. Aí eu olhei esse iogurte, esse morango e me deu vontade de comer, acredita? Algo que, assim, nunca acontecia, tá? E aí eu peguei, aí eu tinha também uma chimia. E aí eu peguei, coloquei esse iogurte, coloquei morango, coloquei banana e coloquei uma colherinha daquela chimia, era uma chimia de uva. Gente, pra quê? Viciei. Aquela semana toda eu comi todos os dias isso. E agora eu acabei gostando do morango com o dito do iogurte. Mesmo que antes eu só gostava dos dois, tipo, separados, sabe? Na verdade, eu sei que eu nem gostava, o iogurte eu nem gostava, mesmo o morango eu gostava dele só sozinho. E eu gostei. Olha como a gente insistir, né, nas coisas faz com que a gente se acostume. Obrigada, carro. Olha como a gente insistir nas coisas, né? Alimentação, né? Uma delas ajuda a gente a dar os nossos gostos mesmo, né? Achei bem legal essa experiência. Então, se tiver algum alimento, né, que você precisa comer por conta de alguma condição de saúde, ou né, você passou com a Nutri e ela te colocou isso na tua lista e tu não gosta, insiste. É assim que a gente faz com criança, né? A gente, né, falou a pessoa que nem tem filhos. Mas é assim que se faz com criança na introdução alimentar. De primeira eles não gostam, né? Mas depois eles passam a gostar. E a gente também é assim. A gente acostuma, né, a comer as coisas. E aí um detalhe sobre o iogurte. Agora eu preciso me policiar para eu não comer muito. Eu compro esses potões assim, que eles são mais em conta do que tu comprar individual, sabe?
Então, que nem agora eu vou colocar 3 colheradinhas, assim. Mas quando é dia, assim, quando é de tarde, por exemplo, no lanche, eu preciso pesar o iogurte, porque senão eu boto um pote quase inteiro só pra mim. Nunca que isso aconteceria o ano passado. Eu ter prazer de comer, sabe, o iogurte. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu pegar outra colher. Sabe o que mais me dá vontade de comer o iogurte? É a textura dele, gente. Eu olho pra isso daqui, a aparência, a textura dele, eu acho ele muito bonito. Branquinho, sabe? Com esse aspecto cremoso. Delícia. Eu comecei a comer o iogurte mais com os olhos do que com o paladar. Fala sério que isso daqui não te dá vontade de comer? Só por ser bonito, a cor do morango, o iogurte, aí a gente vai mexendo assim, vai saindo o caldinho do iogurte, sabe? É muito bom. Ó, gente, piquei aqui a cebola pra acebolar o frango, tá? Que eu tô fazendo na panela. Aqui, pepino e tomate. Aqui, tomate somente, porque o Gabi não gosta de pepino, então esse pepino é só pra mim. Pro Gabi, então, vai ser tomate. E eu separei um pouquinho da cebola pra colocar sal e água pra colocar junto no tomate pra ele. E é isso.
aproveitando então que a comida está ficando pronta, eu vou conversar com vocês a respeito de alimentação e treinos. Eu e o Gabi iniciamos o ano com metas, né, estabelecidas, enfim, tanto para um quanto para outro, e a gente conseguiu cumprir muito bem ali no início. Agora, nessas últimas 2 semanas é que a gente saiu um pouco do planejado, a gente diminuiu a frequência de treinos, corridas, e a alimentação a gente foi meio que deixando mais ou menos, assim, tipo, não ia no mercado, e aí comia o que tinha em casa, nem sempre era uma quantidade muito saudável, enfim. Então essa semana a gente combinou que vai voltar ao normal, então a gente vai cuidar de novo a alimentação e voltar no foco nos treinos, né? Para recuperar aquilo que a gente perdeu nessas últimas 2 semanas. Para vocês terem uma noção, na semana passada eu fiz um bolo e enfim, fiz uma receita que eu achei que era pequena, enfim, mas ela deu um bolo desse tamanho. E aí a gente comeu aquele bolo durante a semana toda, então já foi algo que acrescentou, não foi um bolo fit, né? Então, uma receita fit, enfim, foi um bolo normal, açúcar, gordura e farinha, a melhor junção, né? Tudo de bom, não tem como ficar ruim. Então, essa semana a gente decidiu, não, essa semana a gente vai voltar ao normal, vai voltar a comer direitinho. A gente vai fazer mercado hoje para não ter a oportunidade de errar essa semana. E quanto aos treinos, a gente está se organizando ainda. Nós estabelecemos no início do ano corrida de manhã e treino à tardinha. Porém, conforme o ano for passando, as demandas vão aumentando, né, depois de fevereiro, enfim. E acabou que fica complicado a gente parar de manhã e à tardinha. São 2 horários que a gente investiria tempo nisso. Então, a ideia é a gente conseguir ou juntar ou intercalar na semana. Então, a gente, ao invés de correr de manhã, a gente vai tentar correr à tardinha, em alguns dias, não todos os dias. E o treino é para ser às 11 horas. Então, por exemplo, a gente treina às 11. Se não deu tempo de correr, tudo bem, mas a gente já treinou. Porque eu queria dar um foco também na musculação, né? No treino em si, e não só na corrida. Então, aconteceu alguns dias em que a gente corria, porém depois não parava para treinar. E eu não quero isso, eu quero que seja um equilíbrio entre os dois, sabe? Então, a gente está ajustando. Hoje, a gente definiu que, como não tinha almoço pronto, se a gente treinasse às 11, a gente ia ter que parar e ainda tem que fazer o almoço, então a gente ia almoçar muito tarde. Então, a gente definiu que hoje ia ser a tardinha, então a gente vai tentar correr e treinar a tardinha. Mas a ideia é a gente ajustar e chegar num ponto em que seja bom, sabe? Tanto a corrida quanto os treinos, não deixem nenhum de lado. Gente, parei na Clip pra imprimir o termo de compromisso do meu estágio. E agora eu tô aqui na escola, onde eles me aceitaram pra fazer o estágio. Aí eu preciso da assinatura pra poder levar na faculdade e eles me liberarem pro estágio. Então agora estamos aqui.
Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Nós já treinamos, já fizemos mercado, mas eu vou deixar para falar sobre isso, sobre o mercado, as compras, o que a gente comprou no próximo vídeo que eu vou fazer, que vai sair na semana que vem, sobre a organização das refeições da semana, sem fazer marmita. Então é isso, muito obrigada a você que assistiu até aqui. Te convido a continuar por aqui, se inscreve, curte esse vídeo, comenta. É muito bom a gente ter essa troca aqui pelo YouTube. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.